Afastem-se, afastem-se os profanos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Ecos Infernais, uma série direcionada aos praticantes de magia que desejam aprofundar seu conhecimento em magia cerimonial e práticas relacionadas. Meu nome é Salem e vocês estão sintonizados no Astrolábio. Pratico magia há cerca de 16 anos. Atuei na tradução de textos antigos, já escrevi artigos sobre magia e trabalho com a aproximação do método científico com a magia. Não vivo de magia e o nosso único objetivo com o canal é aprofundar o conhecimento em temas relacionados ao ocultismo de forma geral. Como vocês magistas muito bem sabem, as origens do Lemegton são confusas. Não podemos afirmar com 100% de certeza como Baal foi parar neste grimório. Afinal, ele é listado como o primeiro dos 72 espíritos da Ars Goetia e é, na verdade, a versão demonizada da antiga divindade semítica Baal. O fato é que a prática ligada a esse rei infernal tem crescido muito nos últimos anos, ganhando destaque entre estudantes de magia cerimonial. Entre os anos 2000 e 2010, vimos o que considero um novo despertar do ocultismo na internet, quase um neo-iluminismo ocultista. No mundo todo, especialmente no Brasil, surgiram grupos dedicados ao estudo mágico, como o GTO, Grupo de Traduções Ocultas, comunidades no Orkut focadas em magia cerimonial, além da facilidade de acesso a textos antes raros, graças aos PDFs e fóruns internacionais. Neste cenário, o trabalho com Daimons voltou a ganhar evidência e popularidade entre os praticantes. Lembro bem que naquela época existia uma tríade inicial de espíritos goéticos, que era quase sempre recomendada aos iniciantes, focando nos desejos mais comuns: amor, dinheiro e saúde. Em primeiro lugar, Orobas, o grande príncipe que frequentemente iniciava as pessoas na Goetia. Ele ajudava em rituais, tirava dúvidas e guiava o mago na compreensão dos detalhes ritualísticos, sendo conhecido por sua lealdade e honestidade. Em segundo lugar, Citri, outro príncipe goético, muito procurado para assuntos de relacionamento. Citri auxiliava em questões amorosas, atraía mulheres e homens para os magistas, garantia noites de conquistas e fazia o praticante ser notado por onde passasse. Ele era invocado para reacender a chama entre amantes ou mesmo para aproximar novos parceiros. E em terceiro lugar, Buni. Buni é um duque famoso por trazer riquezas. Buni ajudava a encontrar tesouros, aumentava a renda financeira dos magistas e resolvia problemas relacionados a dinheiro, sempre figurado como o espírito preferido para quem buscava prosperidade material. É importante também mencionar Marbas nesse contexto. Marbas recebe essa menção por parte dos praticantes pela sua habilidade de curar os enfermos. Ele tinha fama de recuperar pessoas de doenças aparentemente impossíveis e auxiliava em processos de cura, sendo procurado por quem precisava de ajuda na saúde. Não é de se estranhar que muitos dos que se aventuravam na Goetia naquele período estivessem em busca justamente de amor, dinheiro ou saúde, os três grandes desejos humanos. Por isso, naquela época, os reis demoníacos da Goetia eram quase esquecidos pelos iniciantes. Os magos novatos preferiam trabalhar com príncipes, duques e presidentes especialistas nesses assuntos. Apenas alguns magos mais experientes traziam relatos de evocações de reis como Paimon, Gaap ou mesmo Baal. E geralmente, esses praticantes veteranos eram pessoas que exalavam confiança e já eram bem conhecidas nas comunidades ocultistas da internet. No final da década de 2010, um novo zeitgeist cultural surgiu, colocando os reis da Goetia sobre os holofotes da imaginação popular. Filmes de terror mainstream como O Ritual, A Invocação do Mal e o excelente Hereditário contribuíram para isso. Essas obras reforçaram o imaginário do público em relação a demônios goéticos, especialmente os reis. Basta lembrar que em Hereditário o antagonista é o rei Paimon, o que levou a um grande pico de pesquisas após 2018, quando muitas pessoas passaram a querer entender quem era o Paimon fora da ficção. Aos poucos, aquele medo quase reverencial que os magistas praticantes sentiam em relação aos reis foi se transformando em curiosidade.
Quem já os evocava, ainda que de forma amadora, começou a se sentir mais seguro para se aproximar dessas entidades de hierarquia mais alta. Por volta de 2020, durante o período da pandemia, houve também um crescente interesse pelos famosos e controversos rituais coletivos. Hoje, se você procurar Goetia no Facebook e entrar em um grupo brasileiro de magia, verá vários magistas oferecendo rituais coletivos, voltados principalmente à prosperidade e quase sempre envolvendo os reis goéticos. Consigo entender o apelo disso. Se eu sou um cliente em busca de melhorar de vida, tenho poucas opções viáveis. Uma opção é estudar e aprender Goetia por conta própria, o que dá um trabalhão, exige tempo, dinheiro e muita dedicação. Outra opção é contratar um magista para o atendimento individual. Mas, diga-se de passagem, uma consulta particular com um magista respeitável geralmente custa uma fortuna. Se já estou sem dinheiro, isso se torna inviável. Então por que não pagar R$60 para entrar num ritual coletivo com um rei da Goetia que promete melhorar a minha condição financeira, atrair novos clientes e mudar a minha vida? Afinal, são só R$60. Quero deixar claro que não estou criticando diretamente os rituais coletivos. Apesar de algumas ressalvas que se pode ter, eu mesmo acredito que muitas vezes é mais prático contratar um magista competente para realizar um ritual para você do que tentar realizar um ritual por conta própria e sem experiência. A questão, porém, é que muitos desses magistas buscam demonstrar sua autoridade e resultados, então escolhem diretamente um rei para seus serviços. E como eu disse, lá se vai todo aquele misticismo, aquela hierarquia e autoridade mágica necessária, além dos outros aparatos metafísicos que os magistas mais tradicionais utilizam para contatar os reis. Em outras palavras, os reis da Goetia passaram a ser tratados quase como ferramentas de resultados rápidos, descolando-os um pouco do contexto ritualístico mais solene. Com isso, a popularidade desses daimons aumentou de tal forma que hoje em dia quase não se vê perguntas ou conteúdo direcionado a espíritos menores, como Focalor, Rajenti ou Vassago nos fóruns. Todo mundo só fala de Asmodai, Paimon, Baal, etc. Mas afinal, existe algum problema nisso tudo? Como eu disse, não necessariamente. Há diversos relatos de pessoas que foram beneficiadas pelos rituais coletivos envolvendo os reis. Outras não notaram nenhuma diferença. Está se tornando algo quase que mundano, parte do dia a dia do meio ocultista online. Alguns magistas, aproveitando essa onda, levam a fascinação dos reis para suas práticas solitárias. Acabam criando intimidade com esses espíritos poderosos sem toda a hesitação de outrora. E é nesse ponto que acredito que podemos nos aprofundar em algumas questões importantes sobre trabalhar seriamente com os reis da Goetia. A prática ética, séria e estável de magia goética envolvendo os reis é um tópico muito interessante e pouco compreendido por iniciantes. Quem já trabalha com Goetia há muitos anos consegue perceber com clareza a diferença de natureza entre esses reis e espíritos de hierarquia inferior, como príncipes, condes e duques. Usando aqui a famosa navalha de Ockham, isto é, a explicação mais simples costuma ser a correta, eu diria o seguinte: o rei é exatamente isso, um rei. Em outras palavras, ao chamar para sua vida forças demoníacas como a de Baal, não espere favores triviais ou realização de desejos rasos como dinheiro rápido, conquista sexual fácil ou simplesmente alguns clientes a mais para o seu negócio. Dirigir-se a Baal é como falar com um antigo rei cananeu, e vale lembrar que os cananeus eram um povo conhecido por práticas bastante violentas em seus cultos, incluindo até sacrifícios humanos. Baal carrega essa natureza majestosa e intensa. É um espírito que domina a arte da linguagem e da pintura, a negociação, as ciências e o conhecimento dos astros. Ele provavelmente sabe mais sobre você do que você mesmo. Para conseguir ao menos ser ouvido por ele, é necessário ter autoridade mágica. Baal pode até comparecer quando conjurado através do ritual do Lemegton. Muitas vezes o fará de forma meio forçada na primeira vez, devido às conjurações e nomes divinos tradicionais que o compelirão a aparecer, mas ele só vai respeitar você de verdade se identificar em você a centelha da realeza. E que fique claro que eu não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa importante na sociedade para invocar um rei goético.
O que eu quero dizer é que você precisa dominar muito bem a prática mágica e principalmente ter o seu ego sob controle para lidar de igual para igual com esse tipo de entidade. A presença de um rei goético, quando evocada, é massiva e inconfundível. Não passa despercebida de forma alguma. Evocar Baal, por exemplo, é uma experiência que eu comparo com a de falar ao mesmo tempo com o diretor-presidente de uma grande empresa e com um xamã sábio no topo de uma montanha. Ele emana autoridade e sabedoria ancestral. O conhecimento que Baal transmite vem de forma irregular, por símbolos e insights fragmentados, cheios de lacuna que exigem um grande esforço intelectual do mago para serem compreendidos. É como se ele testasse sua capacidade de ler nas entrelinhas e trabalhar para decifrar o que foi ensinado. Ao evocar um rei, esteja preparado para uma mudança radical na sua vida. Essas mudanças podem vir de muitas formas e garanto que nada será fácil. Desconfie de relatos cor-de-rosa que equiparam os reis da Goétia a santos católicos fazendo milagres imediatos. Eles fazem milagres sim, mas na maioria das vezes eles irão torcer o seu ego e lapidar o seu caráter de maneira intensa, às vezes agressiva, trazendo reviravoltas e acontecimentos inesperados para provocar o seu crescimento. Para aqueles que convidam Baal a ingressar em sua existência, eu primeiro dou os parabéns, pois vocês se tornarão pessoas incríveis, e em seguida já ofereço a minha bênção, porque grandes batalhas virão pela frente. Como o próprio Baal me disse uma vez, um rei incapaz de vencer batalhas não é digno da coroa. A dignidade e a autonomia do magista são temas recorrentes quando falamos de trabalhar com reis. Nesse aspecto, eles diferem muito das outras entidades de qualquer sistema mágico. Um rei goético exige postura, respeito e autoridade mágica de quem o convoca. Recomendo que pesquisem sobre o conceito de autoridade mágica e entendam o que é realmente necessário para um trabalho bem-sucedido com espíritos dessa categoria. Existem diversos magistas extremamente competentes que discutem esse assunto. Cito, por exemplo, Gilberto Strapazon, que fala bastante sobre a autoridade mágica em seus materiais. Esse é um conceito com o qual você, que pretende trabalhar com Baal, precisa estar muito, mas muito familiarizado mesmo. Outro detalhe importante, recomendo fortemente que, pelo menos no primeiro contato, o ritual seja feito totalmente como descrito no Lemegton. Siga todas as preparações de purificação e abertura, utilize os aparatos mágicos tradicionais, círculo, triângulo, sigilo, e principalmente faça todas as devidas consagrações dos itens e do espaço. Por mais tentador que seja simplificar o ritual, lembre-se de que estamos lidando com um rei. O contato inicial com os reis costuma ser muito mais pacífico e controlado quando seguimos as tradições de forma respeitosa e mostramos deferência pela hierarquia espiritual envolvida. Você pode solicitar a ajuda de Baal para muitas coisas, e ele de fato é poderoso nessas áreas. Baal é o primeiro daimon que nos vem à mente quando pensamos em invisibilidade, isto é, na necessidade de passar despercebido em alguma situação. Ele pode literalmente ofuscar sua presença dos olhos alheios quando necessário. Baal é extremamente útil para construir reputação e prestígio pessoal, para trazer novos clientes ao seu negócio e para colocar pessoas certas na sua vida, aquelas conexões que vão impulsioná-lo adiante. Mas esteja preparado, pois como falei, trazer esta entidade para o seu círculo de influência fará com que muitos desafios apareçam. Baal não vai simplesmente entregar tudo de bandeja, ele irá moldar e testar você, removendo impedimentos internos e externos, muitas vezes de forma dura, para transformar você na pessoa que ele enxerga que você pode se tornar. Em outras palavras, para aproximá-lo do seu eu ideal. Este processo pode ser desconfortável, mas no final dele você certamente não será mais o mesmo. Evocar Baal é convidar um rei para ser seu mentor implacável na sua vida. Ele pode conceder aquilo que você pediu, mas vai cobrar o preço no formato de crescimento pessoal, honra e dignidade conquistada. No próximo episódio, falarei sobre a minha experiência numa evocação de Baal. Espero que estejam todos acompanhando e gostando dos nossos temas.